podem acompanhar as páginas do volume 4 do Bernoulli, as páginas 72 a 78. E vocês terão como tarefa para casa os exercícios propostos das páginas 80 a 88. Pode ser que nesta aula de hoje a gente não consiga esgotar todo o conteúdo, tá? Em outro momento, a gente pode voltar nas próximas semanas, fazer algumas leituras para complementar, mas a gente vai, ao passo que a gente vai começando a corrigir as atividades que já foram para casa desde a semana passada, nós vamos corrigindo e voltando para a teoria, corrigindo e voltando para fundamentar melhor. E quando estiver mais próximo do nosso simulado, que vai ser dia 13, a gente vai focar mais na questão da análise linguística e interpretação, tá? Então, vamos agora, vou compartilhar o Karnal falando para a gente. Só que esse videozinho do Karnal, ele é um pouquinho longo, ele tem 8 minutos. Eu vou ficar fazendo alguns cortes para a gente só entender que o Karnal vai falar de cidadania e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só a gente ter uma breve explanação do Karnal e a gente vai começar a ler alguns tópicos do nosso livro. Só um minuto. Antes de começar, gente, Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Vocês, por favor, resgatem aí do conhecimento de vocês em história. Quando é que foi elaborada essa Declaração Universal dos Direitos Humanos? Foi durante a época da Revolução Francesa, não foi, não? Não entendi. Foi durante a época da Revolução Francesa, não foi, não? Não. Quem pode complementar aí, gente? Não é da Revolução Francesa. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada pela ONU após a Segunda Guerra Mundial. Mas, Amanda, eu entendo por que você falou, que é a Revolução Francesa, porque esta declaração tem como inspiração aquele documento lá da Revolução Francesa, certo? Deriva daquele documento da Revolução Francesa, ok? Após a Revolução. Então, vamos lá. Um mundo horrorizado de 50 anos de guerra vai criar em 48 essa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Muito importante, porque este texto foi assinado por todos os países da ONU e para entrar na ONU a condição é concordar com ele. Por que isso é importante? Todos os países que fazem parte da ONU, quase 200, tornam esse texto parte da sua crença ao entrar na ONU. Logo, ele estabelece valores universais. Eu posso dizer que é errado não dar à mulher direito de voto, porque a Declaração dos Direitos do Homem Universal e sua complementar Declaração dos Direitos da Mulher, que nós vamos falar depois, estabelece isso. Eu estabeleço um freio ao relativismo absoluto das culturas. Não, naquela cultura a mulher está acostumada a apanhar. Não vale aqui o conceito ocidental de defesa da mulher. Vale. Vale porque este país entrou na ONU. Este texto da ONU, que eu recomendo a leitura, ele é a Carta Universal do planeta Terra. Tivéssemos que apresentar a um ET algo que seja universal, é este texto. É o documento mais traduzido da história, traduzido em 360 línguas. É o documento mais traduzido. E lembrando a vocês que o governo chinês, o governo da Arábia Saudita, do Brasil, dos Estados Unidos, naquela época ou depois, assinaram este documento. E para entrar na ONU isso é uma condição. Logo, trata-se de uma Constituição Universal, que vai dizer, é óbvio, no seu artigo 1º, que todos somos iguais. Logo, nenhuma distinção pode ser feita do ponto de vista da dignidade das pessoas. Este texto deveria estar presente em todos os programas partidários.
Todos os partidos têm direito a expressar opiniões mais conservadoras, mais à esquerda, com ênfase no que quiserem, mas partindo dessa premissa. Essas premissas são o fim do relativismo, o fim daquela ideia, não, o conceito de criança na África é diferente do nosso, não. O relativismo tem um limite que é a lei. Eu posso entender que haja gostos distintos no mundo, mas eu não posso defender a violência contra crianças. Onde termina a tolerância? Na lei. A tolerância termina na lei. Cada um entende a felicidade matrimonial de algum jeito, mas violência física esbarra na lei. Cada pessoa é feliz ou infeliz de um modo. Cada pessoa gosta de alguma coisa, ou como eu repito a exaustão, cada sociedade elege pessoas normais e aquelas que gostam de coentro, por exemplo. E isso faz parte do procedimento. Há quem goste de coentro e, no fundo, são cidadãos. São pessoas que têm que ser respeitadas nessa especificidade absurda de gostar desta erva maléfica. Porém, não é ilegal consumir coentro. Logo, eu tenho que aceitar que há pais que compram isso e colocam na comida dos próprios filhos coentro. E eu tenho que aceitar isso. E pronto. Agora, pedofilia, violência contra a mulher, apologia de drogas, constituem o campo do ilegal. Constituem o campo do ilegal. Logo, quando as pessoas dizem o relativismo aceita tudo, não. O relativismo é um instrumento de eu conviver numa cidade. Saber que roupas, opiniões, ideias são livres, mas esbarram em algumas questões. Nossa Constituição diz claramente que o Brasil, cláusulas pétreas, aquelas que não podem ser mudadas, a não ser por uma nova Constituição e por uma expressiva maioria do Congresso. Cláusulas pétreas. Somos uma democracia representativa, federativa, com direitos fundamentais, tendentes à paz e ao desenvolvimento pleno das pessoas, e que as Forças Armadas se comportam dentro de uma democracia e são dirigidas pelo Executivo. Logo, quem defende intervenção militar constitucional cria uma coisa que não existe na Constituição e comete crime constitucional. É crime defender a intervenção das Forças Armadas. É crime contra a Constituição. Outra Constituição pode garantir que seja um direito fundamental das Forças Armadas tomarem o poder. A nossa não garante. As Forças Armadas obedeciam a Dilma, obedecem agora ao Temer. Quem obedecerá o mês que vem? Não tenho a menor ideia, mas a Constituição garante que seja o líder do Executivo. Alguém que não esteja em Curitiba. Provavelmente será alguém que não vai estar em Curitiba. Alguém que estiver solto em Curitiba. Agora... Então, gente, não dá para a gente ver todo o vídeo do Karnal. Se vocês desejarem, façam essa... retomem este vídeo e os demais que estão no Bernoulli. Deixa eu só ver aqui o que foi que aconteceu. Eu acabei desligando. Só um minutinho. Só um minuto, gente. Vamos ao nosso livro, página 72. Vamos ver, o Karnal estava falando de quê, gente? Dos poderes, né? E da lei, da nossa Constituição, que é a lei máxima, chamada de Carta Magna. Em todo o país, a Constituição Federal é chamada de Carta Magna, porque é ela que dá as diretrizes gerais para a vida naquele país, tá? Para a vida e para também a criação de novas leis naquele país. Então, vamos lá. Página 72. O que nós temos aqui na página 72? Vou compartilhar. Pronto, estão vendo? Sim. Nós vimos na aula passada que os poderes no Brasil são o legislativo, o executivo e o judiciário.
Nós discutimos sobre a atuação de cada um, a gente percebeu em que âmbito, né, como essa atuação ocorre, e o Bernoulli, aqui na página 72, resume qual é a atribuição desses poderes. Veja bem, aqui ele começa com o vereador e prefeito. Aqui a gente tem dois poderes. O legislativo, que é o vereador, e o executivo, que é o prefeito. Mas em que esfera, gente? Na esfera municipal. Quando a gente vai para a esfera estadual, nós temos no executivo o governador e o deputado estadual no legislativo. Na esfera federal, temos os deputados federais, os senadores, que são os legisladores, e temos o presidente da República, que é o executivo. Vamos comparar quais são as atribuições somente dos legisladores nos âmbitos municipal, estadual e federal. Quem pode ler para mim quais são as atribuições dos vereadores? Aquele que atua no município na esfera do poder legislativo. Sua função é elaborar projetos e aprovar ou não leis concernentes à vida da cidade, como transporte público, vias públicas, fiscalização sanitária, entre outros. Na Câmara durante sessões. O vereador também pode ocupar a função de fiscal do povo, apontando, denunciando e apurando erros e desfalques nas contas públicas, por exemplo. Certo. Então, ele cuida de quê, Bianca? Digamos assim, das leis que vão reger a cidade, né? Além disso, ele pode fiscalizar também o trabalho do executivo, que é o prefeito, certo? Vamos para o deputado estadual, que aqui vai estar no âmbito do estado e está a relação aqui com o governador. Vai lá, por favor. Como representante do povo na Assembleia Legislativa, a principal função do deputado estadual é legislar sobre tudo que não é atribuição da União ou dos municípios. Cabe a ele propor, emendar ou alterar os projetos de lei que representem os interesses da população, desde que eles não entrem em conflito com as normas federais ou municipais. Por exemplo, criar tributos estaduais, instituir regiões metropolitanas, aprovar leis sobre o funcionamento de instituições estaduais, como a Polícia Civil ou o Ministério Público, fiscalizar e investigar o Poder Executivo, elaborar o orçamento do Estado, entre outros. Ótimo, obrigada. Então, vocês percebem que aqui o vereador vai legislar no âmbito do município e o deputado estadual no âmbito do estado. Mas ambos têm também a função de fiscalizar. O vereador fiscaliza o trabalho do prefeito e o deputado estadual fiscaliza o trabalho do governador. Vamos ao deputado federal? A principal função do deputado federal é legislar. Cabe a ele propor, discutir e aprovar leis que podem alterar até mesmo a Constituição. É também o deputado federal quem aprova ou não as medidas provisórias, propostas pelo presidente, controlando e fiscalizando as ações do Poder Executivo. Quando existem denúncias ou suspeitas de irregularidade, os deputados podem criar uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, para investigar um tema ou situação específica. São eles também os únicos com poderes para autorizar a instauração de processo de impeachment contra o presidente da República ou contra o vice-presidente. Ok. Então, o que a gente percebe aqui? Os deputados federais, no âmbito federal, ele tem a principal função de legislar, criar leis, etc., né? Aprovar ou não as emendas do presidente, mas ele também é fiscal. Ele também fiscaliza a presidência da República, né? Os atos do presidente. E é o único que pode autorizar o quê, gente? A instauração do processo de impeachment. Então, o que a gente percebe da relação entre a presidência da República, que é o poder executivo, e a Câmara dos Deputados Federais. Também tem essa relação com o Senado, a gente vai já ver quais são as atribuições dos senadores. Mas, especialmente, a relação entre presidência
e deputados federais lá na Câmara, ela tem que ser de muito diálogo e de alguns acordos, porque, afinal de contas, quem elabora as leis são os legisladores, né? É o Legislativo e, no âmbito federal, a Câmara dos Deputados, em conjunto com a aprovação também dos senadores. E para um executivo poder trabalhar, administrar e gerir o país, ele não pode fazer em desacordo com alguns diálogos que têm que ser feitos com o poder legislativo, né? Vamos à atribuição do senador? A função do senador é, por exemplo, integrar as comissões do Senado, que podem ser temporárias ou permanentes. Esses são ambientes na Casa Legislativa em que se discutem problemas específicos, como economia, agricultura, segurança, e onde há um debate mais profundo em torno de projetos de lei, emendas constitucionais e etc. No Senado, as funções podem ser legislativas, fiscalizadoras, autorizativas, julgadoras, aprovadoras de autoridades, entre várias outras competências. Ok. Então, essa página do Bernoulli dá só uma ideia geral do que a gente vai encontrar. Mas, gente, se o legislativo, em todas as esferas da nossa vida no Brasil, elabora leis, para quem eles elaboram as leis? Para a sociedade. É assim que tem que ser visto, né? Embora algumas leis nem beneficiem tanto, mas eles elaboram para a sociedade. Eles têm poder absoluto? Ou eles são, de certa forma, também fiscalizados? Eles fiscalizam o executivo, mas quem fiscaliza o trabalho do legislativo? Diário? Judiciário, vocês acham? O judiciário não é mais para aplicar a lei? Então, seria a população. Deveria ser, né? Deveria ser a população. Eu não sei exatamente em que medida o judiciário pode fazer alguma coisa. O judiciário, gente, ele só age se houver uma demanda da população, uma demanda de alguém. Ele não pode propor sozinho, certo? Então, a população deveria se empenhar mais em entender o discurso político, que foi o conteúdo que abriu esse capítulo, a propaganda política e o discurso político, porque a gente, o brasileiro, de modo geral, não faz essa fiscalização. Nós temos dois canais, o TV Câmara e TV Senado. Tem os sites correspondentes a cada uma destas casas legislativas. Dificilmente a gente abre, dificilmente a gente acompanha. Vocês concordam? Vocês, como estudantes, provavelmente não têm tempo de procurar, porque vocês têm várias disciplinas para estudar, mas mesmo o adulto, são poucos os adultos, né, que fazem, dão uma olhada, nem que seja uma olhada rápida, por meio de leitura dos títulos dos artigos, de tudo que tiver lá, das sessões do plenário, o que está acontecendo, o que está sendo votado, o que está sendo discutido. Nós não fazemos isso. E, desse modo, a gente se ausenta do discurso político. E quando o Bernoulli traz para a gente essas informações da vida, da vida pública, os textos legais, os textos normativos, o discurso político e a propaganda política, não traz à toa, gente, porque é uma necessidade da nossa sociedade que, a partir desse momento, das gerações de vocês, a gente se empenhe mais em entender e discutir política, mas não política partidária. Não é defender um ou outro candidato, um ou outro partido, mas é discutir política no sentido de ideias, de propostas, certo? Alguém quer fazer algum comentário? Tem um comentário, professor. Então, vamos lá. Continuando nas páginas do Bernoulli, esta aula é para a gente analisar a página 72 até a 78. Se não houver tempo de chegar até a 78, a gente faz a pausa e retorna na segunda-feira.
O que nós temos bem aqui nesse tópico? Textos legais e normativos. O texto legal mais importante do país, vocês sabem que é a Constituição, que ela vai trazer as linhas gerais de como a gente deve viver no país, e especialmente é interessante que vocês leiam, procurem depois em algum momento, fazer a leitura e interpretar, entender os artigos 5º e 6º da Constituição Federal. Por favor, anotem, artigos 5º e 6º, tá? E nós temos aí os direitos fundamentais. E no Bernoulli, ele traz aqui sinteticamente, não tem tudo, claro, mas o Bernoulli apontou aqui alguns direitos, principais direitos que estão postos na Constituição, mas também os deveres. Porque o conceito de cidadania, gente, não diz respeito apenas a direitos e deveres que nós devemos conhecer. Também é lei que todo cidadão brasileiro ele não pode fazer um ato, cometer um crime e depois argumentar que desconhece a lei. Não pode. É obrigação do cidadão brasileiro conhecer a lei. Então, aqui a gente tem elencados no Bernoulli os principais direitos e também os nossos deveres. E vocês vão perceber, quando a gente estiver analisando, que eles se relacionam. O direito se relaciona com o dever, mas também leis, algumas leis que vão surgindo, elas vão se relacionando com leis anteriores. Então, vamos lá. O primeiro direito aqui são os direitos fundamentais que estão na Constituição. Quais seriam? Direito à saúde, à educação, moradia, trabalho, previdência, segurança, proteção, à maternidade, à infância, assistência aos desamparados, lazer, vestuário, alimentação e transporte. Fundamentais. Por que são chamados de fundamentais? O que é um fundamento? Me digam aí um sinônimo. Ei, vocês estão aí? 62 alunos. Samuel? Chamado de fundamental, gente, porque dá a base, né? Depois a gente tem os direitos iguais, né? Igualar o quê, gente? Homens e mulheres, né? Também ela é aplicada às relações familiares, né? Liberdade de expressão, isso aqui a gente pode discutir muito a liberdade de expressão, porque fica muito, é muito comum a gente ver hoje no mundo inteiro, não é só no Brasil, esse direito sendo cerceado. Um exemplo emblemático é a Rússia, né? Lá, além da liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Vocês já devem ter discutido, falado com alguém, com um professor, algum professor de história, por exemplo, que a Rússia sempre faz uma espécie de censura a jornalistas que são contrários ao governo, especialmente este que está no poder no momento que a gente está falando. Nós tínhamos lá um rapaz, um Navalny, não recordo o prenome dele, que foi julgado sem poder se defender e foi mandado para a Sibéria. Por que ele foi mandado para a Sibéria? Porque ele vai para lá, é um local muito gelado, distante, né? Ninguém vai ter muito contato com ele, porque ele foi para uma prisão. Daqui a uns dias as pessoas se esquecem dele, né? Então, não tem liberdade. Por que esse direito tem que ser assegurado, gente, na Constituição? Porque é questão de vida, de humanidade, a pessoa ter liberdade. E aqui o direito de ser tratado com humanidade. Depois o Bernoulli traz os principais deveres, que nós não podemos dizer que ignoramos, que não conhecemos. Nós temos dever de cumprir as leis. Se existe lei no país regendo algum tipo de comportamento, ela tem que ser respeitada. Depois a gente tem o dever de respeitar o direito alheio. Não somos só nós que temos. Se os direitos são iguais para todos,
eu tenho o meu, mas eu tenho que respeitar o do próximo. Direito à educação, sustento e saúde dos filhos, que é um dever dos pais, né? Dever em relação aos filhos, até que eles façam 18 anos. Dever de proteger a natureza é nosso também, de votar, de colaborar com as autoridades, numa hora de por exemplo, de um inquérito, se você for chamado, você tem que colaborar, e na hora de proteger o patrimônio. Temos que proteger o patrimônio. Esse patrimônio não é só o patrimônio público, não devemos só pensar no público, no privado também. O que é isso? Essa proteção do patrimônio público e privado. Não é que a gente não é o nosso dever ficar monitorando o que está acontecendo nas praças, que são patrimônio, mas é a gente não promover nenhum tipo de ação que possa trazer prejuízo ao patrimônio. Nós não podemos fazer. E se a gente perceber alguém fazendo isso, a gente denuncia. Da mesma forma, gente, o patrimônio privado. Nós não temos o direito de atacar, sei lá, trazer prejuízo para alguém no seu patrimônio privado. Nós não temos o direito. Nós temos o dever de proteger. Se não proteger, denunciar se houver alguma situação de risco. Depois, o Bernoulli traz algumas informações sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente e Estatuto do Idoso, certo? A nossa Constituição tem também um embasamento nessa declaração, e o Estatuto da Criança e do Adolescente e Estatuto do Idoso são leis que foram criadas para proteger um grupo específico que, digamos assim, tem uma certa vulnerabilidade na sociedade. Vamos bem aqui para estrutura técnica legislativa. O que é isso, gente? Nós precisamos saber como é a estrutura de uma lei, como se elaboram as leis, o vocabulário mais comum, porque às vezes nós lemos leis e não conseguimos entender na íntegra o que ela está querendo dizer, o que ela está preconizando. Então, tem um vocabulário específico, existem algumas repetições de termos, tá? Existe uma espécie de estrutura que o Bernoulli trouxe bem aqui para a gente analisar, nós vamos analisar e entender o que é um artigo de lei, o que é um parágrafo, um inciso e uma linha. Por que as leis têm essa subdivisão? Porque o artigo é a parte principal, é como se fosse o tópico frasal. Parágrafo, inciso e a linha é como se fossem as ideias secundárias que vêm numa hierarquia, certo? Mas a gente vai entender isso na próxima aula, certo? Esta aula era só para trazer um apanhado geral desse material, da página 72 e 78. Vocês farão a atividade da 80 a 88, mas na próxima aula, segunda, a gente retoma isso aqui para fazer algumas leituras e estudar a estrutura e a linguagem das leis. Alguém quer fazer alguma consideração? Professora. Oi? Não, nenhuma dúvida, professora. Ok, porque isso aqui é mais uma síntese mesmo. Eu gostaria, por favor, que alguém lesse para mim essas disposições preliminares do Estatuto do Idoso, tá? Vejam, toda lei, gente, ela tem um número. Ela vem com o número e a data. Mas depois é dado a ela um nome também para facilitar a associação com aquele grupo. Por exemplo, a Lei número 8.069, do dia 13 de julho de 90, dispõe de quê, gente? De providências a respeito de quem? Da criança e do adolescente. Por isso, ela foi chamada de Estatuto da Criança e do Adolescente. Já a Lei 10.741, do dia 1º de outubro de 2003,
Vai falar de quê, gente? Do Estatuto do Idoso, providências a respeito do idoso. Por favor, alguém lê as disposições preliminares, só primeiro e segundo artigo para mim? Eu posso ler. Por favor. Artigo 1. É instituído o Estatuto do Idoso. Artigo o quê? Artigo 1º. Primeiro, está no ordinal. Isso aí é importante. Vamos lá. Artigo 1º. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, vamos lá. Vai ser idoso a partir de quanto? 60 anos. A partir de 60. Antes disso, não, né? Artigo 2º. Artigo 2º. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Gente, quando a gente vai resolver alguma coisa, banco, seja o que for, as pessoas idosas têm o que em relação à maioria da população? O que elas têm no atendimento? Prioridade, não é? É prioridade? Sim. Sim. Está na lei essa prioridade? Está na lei? Está. Vamos ler bem aqui o artigo 2º. Assegurando-se-lhe por lei e por outros meios todas as oportunidades e facilidades, tá? Está aqui no Estatuto do Idoso. Quando diz assegurar oportunidade e facilidade, gente, deriva daí a prioridade. É em razão também do vigor físico que eles não têm mais. Vamos ao artigo 3º para a gente fechar. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Vamos entender rapidinho. Obrigação, não é direito, obrigação da família, mas também da comunidade. Se essa pessoa não tem família, comunidade, da sociedade e do poder público, não tem família, não tem ninguém, aí o poder público entra em ação se não houver um amigo, por exemplo, uma pessoa conhecida que dê tudo isso a esse idoso, ou o que for possível. Depois vocês vão ver que aqui virão os parágrafos, a linha, o inciso, aí o inciso e depois é a linha. Aí a gente vai entender por que há essas subdivisões, certo? Então, na próxima aula a gente volta com esse conteúdo, com estas páginas, para fechar o estudo desses textos normativos, tá, gente? Deixa só eu baixar bem aqui a nossa frequência. E não esqueçam de fazer a atividade. Um beijo para vocês. Tchau, professora. Tchau, meu bem.